E a gente vai conversar agora com o Michel German, que é coordenador do Núcleo Interdisciplinar de Estudos Judaicos da UFRJ e diretor acadêmico do Instituto Brasil-Israel. Professor, boa tarde. Qual o legado que o Benjamin Netanyahu deixa para Israel? Boa tarde. Benjamin Netanyahu tem um governo muito longo. Algumas referências vão ficar importantes como legado do Benjamin Netanyahu. Por exemplo, a relação de bom contato com os países árabes do Golfo Pérsico. Por exemplo, o avanço de acordos que eram inesperados até pouco tempo atrás, não é? Com Emirados Árabes e seus vizinhos, não é? A relação de uma boa economia para o país, do avanço econômico como nunca antes Israel conseguiu diminuir o desemprego, aumentar o PIB. Benjamin Netanyahu sai de Israel, nas perspectivas do bom legado dele, com uma boa referência de administração econômica em relação internacional. Agora, essa coalizão, ela é muito ampla, ela vai desde extrema-direita a partidos árabes israelenses. Aliás, é a primeira vez que isso acontece num governo de Israel. Como que dá para conciliar isso tudo, essas visões tão distintas? E aí, também já respondendo junto, o que a gente pode esperar desse novo governo? Então, isso tem a ver com um legado negativo de Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu sai do governo, deixando uma sociedade israelense em frangalhos, uma relação de polarização política nunca antes vista em Israel, a diminuição dos níveis de democracia e o aumento da corrupção, né? Junto com os legados positivos de boas relações internacionais com o mundo árabe e com a África e com a economia. Isso produziu a possibilidade de uma coalizão ampla, como você disse, partidos de uma direita radical, teria cuidado em dizer extrema-direita, até partidos árabes passando pela esquerda socialista, não é? Eu acho que isso é um bom exemplo de como se relacionar com essa direita e essa extrema-direita no poder, não é? O que aconteceu foram que partidos que tinham algum compromisso democrático se juntassem dizendo, olha, mais um governo de Benjamin Netanyahu não vai ser possível em Israel. A gente vai chegar no momento de esgarçamento social. Então, desde de Bennett até Mansur Abbas, o árabe, se consolidou a ideia de que era necessário um governo de reconstrução nacional, de reconstrução democrática, de reconstrução das instituições democráticas em Israel. E eu acho que isso a gente pode esperar desse novo governo. Um governo com compromisso com as instituições democráticas, um governo que tenta mudar a situação social de esgarçamento e polarização política e a possibilidade da gente ter uma volta à normalidade democrática, onde a gente não tenha mais eleições a cada ano e meio e as eleições não sejam um campo de batalha entre inimigos, mas que haja uma perspectiva de adversários políticos e onde se possa administrar um país. E com um governo com tantas visões diferentes, tão plural, dá para se ter alguma luz no fim do túnel numa das questões mais principais, mais centrais, quando se refere à política israelense, que é a solução de dois estados? Olha, o discurso do Bennett hoje mostra que não. Mostra que a gente pode ter um governo mais ligado com assuntos internos, né? Eu acho que uma das questões fundamentais de Israel é, por exemplo, como lidar com a minoria árabe-palestina com cidadania israelense, que também é um ponto importante. Eu acho que nisso o governo vai avançar. Em relação à construção de dois estados, que é fundamental para a sobrevivência da democracia israelense, eu não vejo uma possibilidade a curto prazo. Agora, você sabe, política antes das eleições é uma coisa e depois das eleições é outra coisa, né? A gente agora soube que o Biden acabou de ligar para o Bennett, desejando boa sorte no governo. As relações de Biden com Benjamin Netanyahu não eram exatamente as melhores possíveis. Pode ser que a gente se assuste bastante com algum movimento em direção, sim, a acordos de paz, mesmo com Bennett no governo. Pode ser que as relações internacionais com os Estados Unidos e com a Europa sejam mais fortes do que as perspectivas ideológicas do Bennett. Então, assim, hoje, a princípio, eu digo que isso está fora da mesa, mas eu não me assustaria se daqui a algum tempo, daqui a alguns meses, a questão dos acordos com os palestinos voltasse à mesa, por conta justamente
da diversidade dentro da coalizão. Eu queria fazer uma pergunta agora, que eu fiz mais cedo para o Guga Chakra, ele deu a visão dele, a resposta dele foi não, a pergunta que eu vou fazer, se essa derrota significa o fim da vida política do Benjamin Netanyahu. Para o Guga Chakra, ele disse que não. E para você? Eu vou concordar com o Guga. Benjamin Netanyahu sai hoje do governo apontando muito claramente que ele quer voltar ao governo. Não é? Ele disse isso claramente algumas vezes hoje, ele ameaçou derrubar o governo recém-impossado, ele vai se colocar como um líder da oposição, que significa não pouca coisa para alguém como Benjamin Netanyahu, seu líder da oposição, e tudo depende do desenrolar dos processos e das acusações contra ele no tribunal. Né? Se a coisa avançar em direção a uma condenação efetiva, a carreira de Benjamin Netanyahu acabou não por causa da sua decisão própria, porque ele vai ser impossibilitado de assumir qualquer outro cargo. Agora, se ele não for processado, se ele não for condenado, a carreira dele não acabou. Benjamin Netanyahu saiu para voltar. E como que ficam as relações internacionais de Israel agora com esse novo governo? E aí, quando eu digo isso, pergunto em relação aos Estados Unidos, à reaproximação com países árabes, ao tratado nuclear com o Irã. Benjamin Netanyahu é uma figura, o discurso dele hoje foi impressionante, não é? É uma figura que consegue trabalhar, e a gente está um pouco acostumado com isso no Brasil, com uma realidade paralela, não é? Então, Benjamin Netanyahu, por exemplo, disse claramente que a grande questão, a questão fundamental, a questão que vai derrubar o governo recém-eleito é o Irã. Não é? Benjamin Netanyahu não conseguiu resolver a questão com o Irã. Benjamin Netanyahu conseguiu tirar os Estados Unidos do acordo nuclear, isso não afastou o Irã de conseguir uma bomba atômica, não é? Eu acho que aqui está a grande questão. Os Estados Unidos vai voltar ao acordo, o governo de Israel provavelmente vai apoiar o retorno ao acordo, e aqui tem uma questão que fortalece os laços de Israel com a Europa e com os Estados Unidos. Israel deixa de ser um país vinculado a um governo nos Estados Unidos e volta a ser um país vinculado aos Estados Unidos como país, né? A Europa, a aproximação vai ser, na minha opinião, muito forte. Com os países árabes, que Israel acabou de fazer os acordos de Abraão, a situação não muda, vai continuar, até porque o ministro das Relações Exteriores do Benjamin Netanyahu, que é o Gabriel Ashkenazi, o partido dele continua na nova coalizão, então acho que a coisa vai continuar do mesmo jeito. O que provavelmente vai mudar é a relação do novo governo com a Autoridade Nacional Palestina. Benjamin Netanyahu tinha pouquíssima relação e fazia de tudo para enfraquecer o governo da Autoridade Nacional Palestina. Eu acho que o que vai acontecer no próximo governo é que as relações com Hamas, que existiam e eram bastante complexas, vão diminuir e as relações com a Autoridade Nacional Palestina vão aumentar. Tá certo, então, conversei com o professor Michel German, coordenador do Núcleo Interdisciplinar de Estudos Judaicos da UFRJ e também diretor acadêmico do Instituto Brasil-Israel. Professor, muito obrigado e boa tarde. Eu que agradeço, vamos esperar. Até logo.